dia a todos e todas. Quero saudar os companheiros à mesa, agradecendo a presença de vocês todos aqui. Então, essa campanha da fraternidade, como as demais, ela é preparada com bastante antecedência. Vale dizer que não é em cima de acontecimentos próximos que a gente reage. Pelo menos 2 anos de antecedência. E cada campanha tem um texto base. Nós temos aqui um texto. E para redigir esse texto, a gente procura colaboração de tudo que há de melhor no país a respeito do tema proposto. Então, esse ano, o tema é Fraternidade e Superação da Violência. Acentuando-se que o tema não é a violência, é a superação da violência. E o tema, eu vou chamar a atenção para algumas palavras-chave do texto base. Primeiramente, chama-se a atenção para os dados alarmantes da violência no Brasil. Esses dados nos vêm através de estatística, no caso do IPEA, Instituto de Pesquisa Aplicada. Mas também nos vem através da nossa própria experiência cotidiana. Nós cada vez mais estamos nos sentindo inseguros, tanto no espaço público quanto nos espaços privados. Existe uma violência que nós chamamos de uma violência direta, mas existe também uma violência indireta, institucional, e constata-se que há uma espécie de uma cultura da violência. Nós não nos assustamos mais com a violência, há uma naturalização da violência. É possível, por exemplo, nós passarmos diante de cadáveres até sem parar, continuar o nosso caminho em direção ao nosso trabalho, etc. Há uma cultura cada vez mais presente no país também, que é uma cultura de exclusão. Muitos espaços geográficos, pessoas, bairros, que não são votados, são excluídos. A resposta dada a essa constatação tem sido uma resposta de reação. A pauta da sociedade é uma reação e não propriamente de uma prevenção. Na punição, por exemplo, o sentimento de ter que punir, e não na educação para, por exemplo, o senso de pertença das pessoas. O texto nos fala também em iluminar esta realidade através do quê? Através da Sagrada Escritura, mas também através da tradição da Igreja. Nós temos uma história chamada História da Salvação, na revelação bíblica, e essa história é também uma história humana, e por isso nós encontramos momentos de fraternidade, de paz, de luta pela justiça, mas também nós encontramos a guerra, a divisão, o abuso do poder, e a revelação atinge o ponto máximo, a plenitude, no mistério da encarnação de Jesus. Ele, por excelência, é uma pessoa de paz, da não violência, de prática da fraternidade. De novo, nós sabemos que Jesus sofreu uma violência máxima. Então, essa história da revelação, nós encontramos, de um lado, realmente essa face de paz, de justiça, mas também a história humana, a história nossa. Sobre o magistério da Igreja, a Igreja não quer esconder os erros da história. Então, a história da Igreja também tem seus erros. No entanto, especialmente nas últimas décadas,
há um esforço no magistério da Igreja para acentuar o valor da paz, da convivência. O Papa Pio XII, em plena Segunda Guerra, ele disse o seguinte: com a paz nada se perde, tudo com a guerra pode ser perdido. A superação da violência passa pela fraternidade. O texto base sugere algumas ações, agir na realidade. Primeiramente, nós temos que assumir e assimilar uma nova antropologia, uma maneira nova de entender a pessoa humana. Nós não estamos no mundo isoladamente, para viver isoladamente. A superação da violência passa pela conversão pessoal, naturalmente. Mas, chamamos de atenção que quando a violência é institucional, nós temos que trabalhar também nas instituições. Formar comunidades comprometidas com a paz. A gente acredita que a igreja tem muitos elementos de coesão, de aproximação. As pastorais sociais, eu queria chamar a atenção para elas. A pastoral da mulher marginalizada. A mulher sofre violência. Há um crescimento da violência contra a mulher no país. Muitas mulheres encarceradas, em geral, muitas vezes por questões muito pequenas, digamos assim. A pastoral da saúde, o acompanhamento das pessoas, das suas fragilidades, a pastoral da pessoa idosa, a pastoral da criança, o bom acolhimento das crianças, a pastoral da sobriedade, a pastoral carcerária, que é uma pastoral realmente que enfrenta desafios muito grandes, a pastoral indigenista, acentua-se aqui especialmente o CIMI, a defesa das populações originárias, incluindo aí também, digamos, os quilombolas e outros, os que vivem à beira dos rios. A pastoral da terra, temos um problema grave de terra no país. Nós temos os centros de recuperação, aqui nós podíamos falar das fazendas da esperança. E finalmente eu acho que nós temos que confiar muito nas pessoas, especialmente nas pessoas que fazem de suas aptidões profissionais uma missão em favor dos outros. Finalmente, a nossa sociedade talvez esteja centrada demasiadamente no lucro econômico. Nesse sentido, nós teremos que mudar o paradigma. O centro não é o lucro, tem que ser a pessoa humana. Precisa se consolidar políticas públicas de participação nos conselhos paritários de direitos para o enfrentamento da violência. Nossa campanha da fraternidade está começando e a gente espera que ela produza bons frutos. Obrigado. Doutor Belisário, arcebispo metropolitano, uma honra para os temas de segurança para o governo do Estado participar desta coletiva, no momento em que um tema de alta relevância social para a humanidade é apresentado ao Brasil pela Igreja Católica. Prazer estar ao lado do senhor Padre Antônio, governador, o governador Deus também, estar ao lado dos senhores, senhoras e senhores. O arcebispo disse bem, esta campanha não se volta talvez para o momento agitado dos dias de hoje, mas ele vem como prevenção antecipada e que serve para o grave momento que atravessa a República Brasileira e o mundo. Nós tivemos uma subida da tonalidade da violência no mundo. Nós voltamos a ter guerras entre países por essa mentalidade expansionista econômica. A guerra com uma declaração que na verdade não é sobre aquilo que é declarado, é sobre petróleo.
A guerra que já é prevenção pelo domínio da água, pela opressão mesmo econômica sobre diamantes na África. E por aí vai. Isso aumenta de país contra país. São muitas guerras em andamento no mundo. Nós temos hoje uma mentalidade de guerra no país gritamente mais forte do mundo, que são os Estados Unidos. Uma mentalidade, uma cultura não de paz, mas de guerra, verbalizada permanentemente pelo presidente dos Estados Unidos, que parece uma pessoa deslocada do rumo da humanidade. Mas também temos uma realidade nacional grave, onde 16 milhões de pessoas diariamente têm uma meta na vida, que é ter uma refeição por dia. E nós sabemos que essa é uma condição gravíssima, porque o ser humano não pode ter como meta apenas a sua alimentação física, buscando pelo menos uma refeição por dia. Fora isso, nós temos quase 2/3 da população morando em favelas e palafitas e em zonas urbanas desurbanizadas. Temos ainda uma educação que não educa integralmente o jovem estudante, que se desencanta do Belisário. Tem deixado, nós anotamos isso no sistema de segurança, a escola por volta de 12 anos de idade. Um grande número de afastamento, deputado Bira, da rede escolar a partir dos 12 anos. E por conta de uma gravidade, de uma família desestruturada, muitas vezes o pai acha mais rentável o menino se dedicar até à venda de drogas ilícitas, passando ele, com esse dinheiro de uma origem ilícita, a ser aquele que provém as necessidades mínimas da família. E isso desestrutura a família e, como célula da sociedade, isso causa uma tragédia social. Um grande professor russo, chamado Lakatsagin, criminólogo, estudioso, que a realidade social é o caldo de cultura de criminalidade, e que há crime em qualquer sociedade, que o crime é como se fosse uma sombra acompanhando a humanidade, mas de acordo com a realidade social de um tipo ou de outro tipo, a sombra da violência será menor. Então, em condições sociais mais dignas para o convívio entre as pessoas, e não apenas para poucos, porque nós temos aqui vários Brasis. O senhor falou do Brasil dos quilombolas, falou do Brasil dos indígenas, do Brasil dos encarcerados, e nós temos também o Brasil da elite, que tudo pode, que tudo tem e que tudo sobra, mas não tem fraternidade. E temos a pior violência que pode haver, que é a violência de Estado, expressado pelo desvio da rota das ações de controle de Estado através das instituições públicas. Nós temos os poderes executivo, legislativo e judiciário envolvidos com o que há de mais desagregador em uma sociedade, que é o fenômeno que está por trás de todos os males sociais, que é a corrupção. Não há nenhuma dúvida disso. A corrupção é um fator criminógeno, e este fator criminógeno deve ser entendido como toda condição propícia para a prática de violência e para a prática de crimes. E por que nós falamos dos três poderes? Porque no Belisário, 38% dos nossos deputados federais e senadores respondem a processos por estupro, tráfico de drogas, homicídio, corrupção, lavagem de dinheiro e roubo de cargas. Deputados e senadores, o senhor presidente da República figura em inquéritos policiais como membro de organização criminosa, também ao lado do presidente da Câmara e do presidente do Senado. Os chefes, os poderes da República figurando em organizações criminosas. Isso desagrega a realidade social, porque todos nós olhamos para cima das dificuldades que cada um tem e observa o desvio de conduta daqueles que têm o dever de dar o exemplo moral de um bom comportamento e de uma prática social. Isso desnatura a convivência e o respeito dos órgãos de controle. Não é incomum, nós vemos agora recentemente, pessoas que desviam 40 bilhões, 3 bilhões serem soltas antes do julgamento e antes da tramitação e da conclusão do inquérito policial. O último que foi solto pelo ministro Gilmar Mendes,
tantos milhões que aquele secretário de saúde do Rio de Janeiro está envolvido em desvio, ele confessou publicamente, através de gravação televisiva, dizendo que ficou com 3 milhões de dólares da saúde do Rio de Janeiro. E nós vimos o que passa hoje, aquele estado, um caos social em todas as suas áreas. Quem tinha aquele problema do morro, e quem ia ao Rio e não viu o problema do morro, hoje vai a Copacabana e vê o problema não do morro do Rio de Janeiro, mas do estado do Rio de Janeiro em estado de desagregação social. Portanto, o chamamento da Igreja Católica Brasileira, expressado pelo manifesto, esse chamamento que nós todos devemos entender, de todos os credos, de todas as profissões, essa luz indicativa que a Igreja Católica chama para o povo brasileiro. O senhor está correto em dizer que a discussão, e isso vale como lição para nós repetirmos por aí. Eu vejo aqui o nosso amigo Neguinho, que é dos Conselhos da Paz da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão, que vai retransmitir certamente também o que houve aqui. O senhor dizer que o debate não é sobre a violência. Isso nós já fazemos sempre, talvez com os modos equivocados de enfrentá-la diretamente, mas a indicação agora é a superação da violência, e esse é o tom que devemos ter. E lembrar, nós temos uma paz que é individual, e que essa paz individual ela é exemplar para o outro, e que ela desarma a violência do outro, mas nós precisamos construir uma paz social. Hoje, Nobelizado, nós já superamos a fase de passar a olhar o cadáver e ir embora. Hoje as pessoas param para filmar as pessoas morrendo, filmando com o celular, e muitas vezes deixam de prestar socorro para filmar os momentos finais de vida, como daquela criança violentada sexualmente em Urbano Santos, onde a pessoa passou minutos e minutos filmando a agonia da criança e não prestou socorro e ela veio a óbito. Do mesmo modo, um policial militar atingido aqui no Portinho por um criminoso, várias pessoas pararam e filmaram o policial na sua agonia final da vida, até o momento final, e nenhuma delas prestou socorro e correram para as redes para divulgar, com um ranking que tem aí de quem divulga primeiro uma tragédia. É muita insensibilidade, falta de fraternidade e, portanto, Nobelizado, aqui, em nome do senhor governador Flávio Dino, declarar o apoio do governo do Estado à campanha da fraternidade da Igreja, não só um apoiamento em palavras, mas nós somos um sistema com 14 mil pessoas na Secretaria de Segurança, mais um conjunto de servidores públicos do Estado do Maranhão, colocar os nossos conselhos para somar nos bairros, junto com os padres que tratarão dessa campanha, à disposição nos nossos espaços, convidar os padres para falarem nos nossos núcleos sobre o tema, porque é um indicativo que nós somos hoje quase que tocados a correr ao encontro dele, para que haja uma luz sobre a sociedade, e essa luz realmente sim é a construção da superação da violência, no qual todos nós devemos estar de braços dados. Foi um prazer e uma honra participar dessa coletiva. Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui com esta oportunidade de mostrar para os meios de comunicação do nosso estado do Maranhão a preocupação que a Igreja Católica tem com o problema da violência, principalmente da superação da violência. Quero cumprimentar todos na mesa, Dom José Belisário, Jefferson Cortella, secretário de Estado, Delcio de Jesus, nosso coordenador arquidiocesano de pastoral, e todos vocês que aqui estão. Bem, não é de hoje que a Igreja se preocupa com este problema. Desde o Concílio Vaticano II, que foi realizado de 1962 até 65, lá no documento Gaudium et Spes, número 83, já se faz uma constatação muito provocativa para a caminhada da nossa Igreja. Lá diz o seguinte: para edificar a paz, é preciso, antes de mais, eliminar as causas das discórdias entre os homens, que são as que alimentam as guerras, sobretudo, alimentam também as injustiças. Muitas delas provêm das excessivas desigualdades econômicas e do atraso que lhes dá remédios necessários. Outras, porém, nascem do espírito de dominação e do desprezo das pessoas. E se buscarmos causas mais profundas, diz o documento, nascem da inveja, da desconfiança,
da soberba humana, bem como de outras paixões egoístas. Como o homem não pode suportar tantas desordens, delas provém que, mesmo sem haver guerra, o mundo está continuamente envenenado com as contendas e violências entre os homens. E agora, com a campanha da fraternidade, já é a segunda vez que a igreja trabalha essa temática da violência. E agora, de modo mais preocupante, ou abraçando uma dinâmica diferente, ver o que pode ser feito com os membros da nossa igreja, com a sociedade em geral, para superar todas as situações que são causadoras de violência na vida do nosso povo. Qual é o grande objetivo desta campanha da fraternidade de 2018? Em primeiro lugar, construir a fraternidade. O lema diz que nós somos todos irmãos e devemos agir como tal. O irmão é aquele que trabalha com o outro, que convive com o outro na harmonia, no amor, na cumplicidade, no serviço para com o outro, para superar toda e qualquer situação que venha agredir a vida do outro. Promovendo a cultura da paz, da reconciliação e da justiça. Tudo isso à luz da palavra de Deus, colocando a palavra de Deus como iluminação para nos auxiliar, nos encaminhar em todo este trabalho, como caminho de superação para a violência. Ter esta consciência de que somos filhos de um único Deus e temos que caminhar como irmãos. E aí vem objetivos específicos para esta campanha. Anunciar a boa nova da fraternidade e da paz, estimulando na vida da nossa igreja, do nosso povo, ações concretas que expressam a conversão e a reconciliação dentro deste espírito quaresmal em que é lançada a campanha da fraternidade. Analisar as múltiplas formas de violência, considerando assim as suas causas e consequências dentro da sociedade em que estamos inseridos, especialmente as provocadas pela questão da drogadição, do tráfico de droga e tudo mais. Depois, identificar o alcance que a violência vai fazendo nas áreas urbanas e também nas áreas rurais do nosso país, propondo assim caminhos para a superação por meio do diálogo, da misericórdia, da justiça e em sintonia com o ensino social da Igreja Católica. Valorizar também a família como escola e a escola como espaço de convivência fraterna, de educação para a paz, de testemunho concreto do amor e do perdão. E ainda mais identificar e acompanhar e reivindicar políticas públicas voltadas para a superação da violência. Estimular as comunidades cristãs, as nossas pastorais, nossos ministérios, os serviços que existem dentro da igreja, os movimentos religiosos, eclesiais, ao compromisso com as ações que levem à superação da violência. E depois apoiar os centros de direitos humanos, as comissões de justiça e paz. Na nossa arquidiocese tem a Comissão Justiça e Paz, os conselhos paritários de direito, as organizações da sociedade civil que trabalham para a superação da violência. Tentando ver aquilo que o documento da campanha deste ano organiza, dentro da dinâmica do ver, a realidade daqueles três eixos. A violência como cultura, tentar identificar, tentar conhecer mais profundamente, até porque a cultura da violência não é uma cultura que deve ser propagada pelo nosso povo. Ver a violência nessa questão estrutural que foi impregnada no nosso Brasil e ver os rostos da violência que tem presente no nosso meio. Ver tudo isso, tomar consciência para que depois a gente consiga lutar para fazer com que tudo isso seja transformado em situação de paz, em um mundo do amor, onde possamos nos considerar e convivermos como irmãos, como fala o documento da CF 2018. Bom dia a todos. Saúdo o Dom José Belisário, o arcebispo metropolitano, o Dr. Jefferson Portela, o Padre Cris Antônio e todos aqui presentes. Essa campanha da fraternidade vem também para nós em um ano muito belo, que é o Ano Nacional do Laicato, onde cada cristão é chamado
a se tornar sal da terra e luz do mundo. Sal para dar o sabor da paz às vidas marcadas e cada vez mais corrompidas por uma violência que é direta, imediata e perene, parece que na vida das pessoas. E luz para, a partir dessa proposta evangélica trazida pelo lema da campanha da fraternidade, vós sois todos irmãos, nos lembrar que é somente com os laços de fraternidade e reconhecendo o outro como meu irmão que nós iremos superar as violências. Caso contrário, nós vamos ainda continuar vivendo a experiência profunda trazida pela sociedade capitalista do individualismo que diz que para que eu seja melhor, eu preciso eliminar o outro que é o meu irmão. Então é somente rompendo e superando essas estruturas que de fato nós vamos construir aquilo que essa campanha quer deixar como legado: a cultura da paz. O Decálogo de Francisco de Assis diz que cada um de nós precisa ser instrumento dessa paz. Já no início do livro da Gênesis da Bíblia, nós vemos lá um fratricídio, o irmão que mata o outro irmão. Isso descreve para nós que a estrutura de paz foi rompida e é preciso se restabelecer isso para que a aliança permaneça e para que a boa notícia de Deus possa de fato semear na terra esse gesto de paz. Essa campanha traz e mostra, revela que a violência tem rosto. Nós temos um país que é considerado um país ordeiro, um país festeiro, mas que de fato nós verificamos é que não é bem isso. Não podemos admitir que no Brasil se mata mais por ano do que no Congo, que é o último país que tem uma guerra civil declarada há 64 anos. Nós temos uma violência racial declarada. Quem mais morre? Pobres, pretos das periferias. A violência tem rosto. Os jovens que deveriam ser aqueles que estariam pensando e construindo os alicerces da superação de todas as mazelas sociais, estão cada vez mais matando e morrendo e encarcerados. Dos 668 mil presos, 64% estão na faixa dos 19 aos 28 anos. Então nós temos aí uma mão de obra intelectiva e produtiva que está encarcerada. Nós temos uma outra questão que são os migrantes, que cada vez mais nós temos um fenômeno da migração e da imigração em nosso país, onde todos eles acabam vitimados pelas mais variadas formas de violência. No novo projeto de evangelização da juventude da nossa igreja, nós trazemos novamente a campanha contra o extermínio de jovem. O jovem é o que mais mata, mas é o que mais morre. Tá? Nós temos também, dentro desse alicerce, uma intolerância religiosa. Nós temos um país que é laico, onde cada um de nós pode exercer o seu culto, a sua experiência de fé dentro daquela sua convicção, mas nós temos uma intolerância que é muito grande e que gera profundas violências e que separam as pessoas. O pano de fundo e o cenário de todas as religiões, cultos, crenças e credos é a busca da paz. Mas quando essa intolerância se torna perene, ela gera a violência e produz frutos da não paz. Por fim, esta campanha, desde quando nós começamos em agosto, na nossa arquidiocese, nós já perpassamos cerca de 5.300 pessoas nas capacitações nas nossas 56 paróquias, escolas, movimentos e serviços e lugares onde essa campanha chega. O grande objetivo dessa campanha
campanha é lembrar que cada um de nós, com o seu pequeno gesto, a campanha demonstra que os grandes homicídios começam com pequenas contendas. É aquele vizinho que varre a sua porta, coloca o lixo na porta do outro e aí começa-se um processo. Primeiro da devolução do lixo, depois das palavras agressivas, depois de uma irresiliência entre eles e futuramente um homicídio. Então, se nós, com os nossos também pequenos gestos de paz, de não semear a discórdia, todos nós vivemos hoje uma mediatização da violência. Das mensagens que nós recebemos nas mais variadas mídias sociais, a qual nós temos acesso, 80% estão carregadas de algum conteúdo violento. E se nós passamos isso adiante, nós estamos tecendo e alargando as teias da violência. Superar a violência é um convite para cada um de nós, primeiramente, se reconhecer violento. Nós somos uma sociedade violenta e cada um de nós produz no cotidiano pequenas violências. É somente nos reconhecendo pecadores que nós nos tornamos destinatários da graça. É somente nos reconhecendo também pequenos violentos que nós vamos buscar pequenos gestos que num grande gesto fraterno e universal de gesto da paz nós iremos de fato superar as violências e fazer com que cada um de nós, irmanados como nós temos no cartaz da campanha, onde a partir das etnias diferentes, idades diferentes, pensamentos e sentimentos diferentes, nós possamos sentar na mesa da paz, discutir propostas de paz e levar à sociedade o nosso testemunho evangélico, pessoal, de gestos de paz. Por fim, cada vez que nós chamamos toda a sociedade para discutir uma campanha, nós queremos trazer o apelo evangélico que a campanha traz. Esse chamado para que cada um se envolva na discussão, tome para si parte desse trabalho lá onde está. É cada um de nós, lá onde estamos, com aquilo que temos, fazendo aquilo que podemos, que de fato vamos construir a sociedade não só que sonhamos, mas a sociedade que ainda como irmãos somos capazes de construir. Muito obrigado. Em 2015, um programa chamado Pacto pela Paz, que é um programa de segurança pública sem repressão. E no bojo desse programa, nós já criamos no Belisário a todos, formamos isso com alegria, diversas escolas militares. E eu dou o exemplo do Parque Jair, em São José de Ribamar. Nós pedimos em convênio com a Prefeitura a escola mais complexa de realidade social e de violência no entorno e dentro da escola. Assumimos. 4 meses depois, nós voltamos lá para uma formatura escolar. A diretora nos veio, chorou e disse que ela estava no mesmo lugar, eram as mesmas crianças, era no mesmo bairro, mas a vida já era outra, porque as próprias crianças já estavam influenciando os pais com uma concepção escolar modificadora da vida. Isso já fizemos uma escola em Timon, vamos inaugurar em Santa Rita e Bacabeira, sob o ponto de vista de formação do cidadão para a vida, e não para ser aprovado em vestibulares da vida, mas para que seja um cidadão integral, inclusive depois de formado, se entender como importante para o meio social. E temos uma política efetiva de combate às drogas de um outro modo, que não é aquela busca de prender quem está com 1 quilo ou meio quilo, porque este apenas recebe daqueles que fazem parte da empresa criminosa a droga para revenda. O Maranhão é campeão do Nordeste em apreensão de drogas, com 23 toneladas apreendidas antes da distribuição, e nós podemos imaginar o que isso evitou de consumo de drogas em nosso estado. São 23 toneladas que não chegaram à juventude para desagregar o meio social. E temos os conselhos comunitários, da qual o nosso carinhosamente chamado Neguinho aqui é um dos integrantes, que é uma discussão social a partir da segurança pública
para a solução de problemas de políticas públicas, no qual os nossos comandantes militares, delegado de área, junto com os conselheiros dos bairros, anotam a sugestão da população local. É ao contrário, nós não vamos, com os temas de segurança, aplicar nem repressão, nem indicar sugestões de políticas públicas. Ao contrário, nós ouvimos em audiência a população de determinada área, na capital ou no interior, e transformamos isso em informação ao senhor governador diretamente. Lhe dou um exemplo de uma rua do bairro do Coroadinho, no qual nem motocicleta circulava, porque era um alagado, num bairro chamado Pocinha. Nós trouxemos essa informação para o governador e ela foi completamente urbanizada, bloquetes, iluminação, água encanada, resolvendo de uma ordem uma série de problemas de conflitos interpessoais, como o próprio consumo de água. Alguém ligava uma bomba, o outro se jogava do lado. O outro queria transitar, botava uma madeira para lá, para o outro lado, briga. Então houve, de lá para cá, não houve mais nenhum crime naquela rua e reina um clima de paz. E a sua pergunta é procedente. O modo de superar a violência com essa ligação da igreja é levar políticas públicas que atendam os anseios sociais das comunidades locais. Isso é uma paz verdadeira, porque já que não existe paz imposta. Carvalho, TV Guará. Dom Belisário, aproveitando o gancho do que o Nelson falou há pouco, citando exemplos que a violência começa em pequenas contendas. Eu lembro a mensagem que o Papa enviou à CNBB, em que ele fala muito no perdão. A gente sabe que o perdão não é uma atividade coletiva, sabe? É uma atividade muito individual. Mas para isso as pessoas precisam se abrir. De que forma a igreja pretende, através da campanha da fraternidade, fazer com que as pessoas se abram, principalmente aquelas que estão distantes desse momento das atividades da igreja? A igreja tem falhado em muitos pontos, a igreja católica. E uma dessas falhas, que eu acho também não foi culposa propriamente, mas vamos dizer, a urbanização do nosso país foi muito rápida. Uma urbanização, né, em uma geração, bairro surgido de uma hora para outra. Então, eu acho, vamos dizer, em primeiro lugar, a grande missão da igreja é acompanhar as pessoas, institucionalmente, mas também pessoalmente. E nesse sentido, eu acho que a nossa igreja católica, ela falhou e tem falhado, né, no acompanhamento das pessoas que migraram de uma hora para outra para as grandes cidades, né? Então, o nosso povo, sentindo-se solitário, sozinho, abandonado, né? Então, nesse sentido, eu acho que a sua pergunta é muito boa. Em primeiro lugar, eu acho que nós temos que, né, aliás, como diz o Papa, em primeiro lugar, a proximidade. Nós temos que estar próximos e conviver com as pessoas. Essa é a grande tarefa das pessoas que têm sentimentos positivos. Nós temos uma mensagem, que é a mensagem do Evangelho, né? E essa mensagem, em primeiro lugar, ela se transmite com a presença, não é tanto com a palavra, né? Com a presença, o cuidado, né? E, naturalmente, né, a compreensão, a misericórdia é muito importante. Eu acho que é nessa direção. Estamos aqui na Arquidiocese de São Luís com o secretário de Segurança Pública, Dr. Jefferson Portela. Dr. Jefferson, de que maneira o sistema de segurança vê a campanha da fraternização em 2018? Vamos trabalhar em parceria plena com a Igreja Católica e com os nossos parceiros do sistema de segurança pública. Tanto os nossos coordenadores, que são membros do sistema, quanto os nossos parceiros que compõem os conselhos do Pacto pela Paz. Teremos uma reunião em conjunto com a coordenação da Igreja Católica e com os nossos dirigentes para definir o nosso engajamento. Mas já falávamos daqui a pouco o nosso amigo Delson, que faremos campanhas públicas integradas, inclusive elaborando um documento conjunto para ser assinado por todos aqueles que apoiam a campanha da Fraternidade 2018. E de que maneira os conselhos de segurança irão agir dentro da campanha?
levando a mensagem da campanha da fraternidade com o seu tema, com o seu lema, para os bairros, para as localidades que cada um deles representa. É importante apoiar essa discussão levantada pela Igreja Católica sobre a necessidade da redução da violência.